Olá, meus queridos do nono ano, tudo bom com vocês? Estamos aqui para nossa aula de número 4, onde vamos continuar falando sobre o Brasil no período entre as ditaduras. Que ditaduras são essas? Muito bem, as ditaduras de Vargas, a ditadura varguista e a ditadura militar. Então, é esse período. Então, na semana passada, nós já falamos de alguns presidentes nesse período. E paramos justamente quando estávamos falando sobre Juscelino Kubitschek, né? Ele inaugurou Brasília, logo em seguida terminou seu mandato, novas eleições. Nessas novas eleições, quem ganhou foi Jânio Quadros. Jânio Quadros é eleito presidente do Brasil. Bom, tudo ótimo. Jânio Quadros presidente. Bem, está na página 185, que é a nossa primeira página de hoje. Nós vamos da 185 a 191. Bem, após assumir, Jânio Quadros teve um grande problema com o Congresso Nacional. Eram constantes as brigas de Jânio e o Congresso Nacional. Eles não se entendiam. Então, ele assume em janeiro de 61. Em 25 de agosto de 61, ele renunciou, tá? Ele deixa de ser presidente da República. Quem iria assumir era Jango. João Goulart, o apelido Jango. Só que tanto a população quanto as pessoas do Congresso Nacional não queriam que Jango assumisse, porque Jango era adepto de ideias socialistas, comunistas. E no período desse problema todo com Jânio Quadros, ele estava na China, um país comunista. Então, não queremos jamais ele como presidente. E aí começa um problema que nós chamamos de crise sucessória. Mas Leonel Brizola, tá? Que era cunhado de Jango e era muito influente na política, começa toda uma campanha chamada Campanha da Legalidade, que está na página 185 ainda, estou aqui. Campanha da Legalidade. Ele começa, não, se ele é vice, ele tem que assumir. Queridos, atenção, nunca escolham um representante político sem pensar no seu vice. Porque no caso dele renunciar, ou, como aconteceu com Getúlio, morrer, quem assume é o vice, tá? Nós não vamos eleger uma outra pessoa, é o vice. É igual quando as pessoas falam assim, gostaria que o Brasil se tornasse uma monarquia. Você sabe quem é o que está na linha sucessória? Se ele é uma boa pessoa para assumir o reinado no Brasil? Então, a gente tem que sempre pensar nisso. No caso de um presidente, quem assume é o vice. E no caso aqui, ninguém gostava do vice. Mas como Jânio Quadros renuncia, nós vamos ter João Goulart assumindo. Bem, Leonel Brizola começa a campanha da legalidade, para que ele possa assumir. E aí fica uma confusão entre Congresso Nacional e João Goulart. Assume ou não assume? Então, o pessoal da campanha da legalidade faz uma proposta. Vamos assumir no Brasil o regime parlamentarista. O parlamentarismo. O que é o parlamentarismo?
nós hoje somos presidencialistas. E eles queriam o parlamentarismo aqui. O Congresso Nacional governa junto com o presidente. Então a ideia era a seguinte: vamos ficar com o parlamentarismo, que a gente deixa o João Goulart assumir, porque aí o Congresso Nacional vota junto com ele. Pronto. E assim foi decidido. E a ideia era depois fazer um plebiscito para que os brasileiros decidissem se queria o presidencialismo ou o parlamentarismo. Tá? Então, assim, nessas condições, João Goulart assume a presidência do Brasil. Bom, em 1963 aconteceu um plebiscito. E nesse plebiscito, 80% decidiram pelo presidencialismo. Bem, podendo comandar o Brasil, João Goulart, ele vem com algumas propostas. Uma delas foram as chamadas planos, foram as chamadas reformas de base, tá? Para remover os obstáculos do desenvolvimento do país. Aliados políticos de Jango conseguiram antecipar o plebiscito, 1973. 80% decidiram a volta do presidencialismo. Jango aproveitou o apoio popular e reforçou sua intenção de realizar um conjunto de reformas de base para remover os obstáculos ao desenvolvimento do país. A ideia com a reforma de base era remover os obstáculos. Aí ele lança o Plano Trienal. O Plano Trienal é um plano econômico que foi lançado no governo de João Goulart. Nesse plano econômico, está aqui na página 186, ele quer melhorar as desigualdades sociais. Para isso, estavam previstos criação de impostos diferenciados, o controle dos salários e dos investimentos públicos. Ele criou o Plano Trienal, que foi um plano econômico, que deveria nortear a ação econômica, com o objetivo de deter a inflação, manter a taxa de crescimento econômico, reduzir as desigualdades regionais, melhorar a distribuição dos benefícios sociais e refinanciar a dívida externa do país. Estavam previstos também criação de impostos diferenciados e controle dos salários e dos investimentos públicos no setor produtivo, tá? Tudo isso, todas essas ideias foram nesse plano trienal. Mas essas reformas de base, elas nunca chegaram a ser implementadas. Nunca, tá? Porque em 1964, página 187, Jango participou de um grande comício na Estação Ferroviária Central do Brasil, que reuniu cerca de 150 mil pessoas, buscando apoio para as reformas de base. O presidente anunciou a nacionalização das refinarias de petróleo e a desapropriação do latifúndio. Bom, os setores conservadores da sociedade, que foram inflamados por Carlos Lacerda, reagiram contra essas reformas de base. Então, as reformas de base, elas não chegam, porque vai acontecer, lembra do Carlos Lacerda lá de Getúlio? É o mesmo agora. Ele vai vir contra essas reformas de base instauradas por João Goulart. Em 19 de março, os setores que temiam que essas propostas do governo indicassem um plano comunista no Brasil, fizeram a chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade, na cidade de São Paulo, que reuniu milhares de pessoas para
protestar contra Jango. Olhem imagens dessa marcha aí. Milhares de pessoas protestaram contra Jango. Os rumores de que os militares planejavam intervir na política e derrubar o presidente se confirmaram nesse período. E no dia 31 de março, tropas militares partiram de Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro. E no dia seguinte, Jango deixou o Palácio das Laranjeiras, local dos despachos presidenciais, no Rio de Janeiro, e dirigiu-se a Brasília. Partiu em seguida para Porto Alegre, onde se reunia com aliados políticos para organizar uma possível resistência ao golpe. Mas, na madrugada do dia 2 de abril, o Congresso declarou vaga a presidência da República. O presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, assumiu o cargo de presidente. Para evitar uma guerra civil no país, Jango decidiu não reagir ao golpe e partiu para o exílio no Uruguai. Em seguida, os militares assumiram o poder no Brasil e permaneceram no governo por quase 21 anos. Então, Ranieri Mazzilli, né? Ele vai tomar a presidência da República, mas nesse contexto já tem os militares aí com tropas para tomar a presidência do Brasil. Jango tem que fugir e, novamente, o Brasil está em uma ditadura. Essa ditadura vai durar 21 anos. 21 anos. Na página 186 do livro de vocês, tem aqui um jogo, o Brasil entre duas ditaduras, tá? Eu não consegui acessar ele no celular, é só no computador que consegue fazer esse jogo. É muito interessante porque vão vir as imagens dos presidentes que nós estudamos e aí fazendo perguntas sobre eles. Aí você vai dizer se é Getúlio, se é Juscelino, se é Jânio Quadros, se é João Goulart, qual é o presidente que está sendo falado sobre. Tá bom? Façam esse joguinho aí que vocês vão gostar para testar os seus conhecimentos. Bem, então, em 1964 nós temos o golpe civil militar. E o Brasil passa a ser uma ditadura militar durante 21 anos. Eu vou colocar para vocês agora um videozinho que fala um pouquinho desse movimento, que foi a Marcha pela Família, tá? Marcha da Família com Deus pela Liberdade. 19 de março de 1964, Marcha da Família com Deus. Na capital paulista, 500 mil pessoas participaram da Marcha da Família com Deus, pela liberdade e defesa da Constituição e das instituições democráticas brasileiras e de repúdio ao comunismo. O movimento organizado principalmente por setores do clero e por entidades femininas em resposta ao comício realizado no Rio de Janeiro em 13 de março de 1964. A marcha saiu da Praça da República ao som dos clarinetes dos dragões da Força Pública e chegou à Praça da Sé com o sino de todas as igrejas repicando simultaneamente, enquanto a banda da Guarda Civil executava Paris Belfort, o hino da Revolução Constitucionalista de 1932. O principal articulador da marcha
foi o deputado Antônio Silva da Cunha Bueno, apoiado pelo governador Adhemar de Barros, que se fez representar no trabalho de convocação por sua mulher, Leonor de Barros. Falaram durante a concentração, em frente à Igreja da Sé, o senador Auro de Moura Andrade, o deputado Herbert Levi, o senador Padre Calazans, a deputada Conceição da Costa Neve e outros oradores. O governador Carlos Lacerda, que assistiu a parte da concentração, disse que São Paulo começou a salvar o Brasil. Milhares de faixas conduzidas pelos manifestantes faziam alusão à integridade da Constituição, à democracia e às reformas e combatiam o comunismo. Nos cartazes portados pelos manifestantes, críticas diretas ao governo federal e até mesmo pedidos de impeachment a João Goulart. As principais faixas diziam: deputados patriotas, o povo está com vocês. Brizola, Playboy de Copacabana, reformas só dentro da Constituição, basta de palhaçada. Senhora Aparecida, iluminai os reacionários. Esta demonstração de massa foi, a olhos militares, o aval definitivo para o golpe de 1964. A marcha foi uma resposta ágil e direta ao comício feito por João Goulart e os seus partidários na Estação Central do Brasil, no centro do Rio de Janeiro. No palanque de 13 de março de 64, Miguel Arás e Leonel Brizola também discursaram. Brizola foi o mais aplaudido. Após deixar o governo, Jango exilou-se no Uruguai. Com o golpe de Estado, os militares tomaram o poder e só deixaram 21 anos depois. Bom, sobre a ditadura militar, nós vamos estar conversando em um outro momento, nas próximas semanas. Bem, agora eu te convido a pegar o exercício, terceiro bimestre, aula 4 de História, que está na folhinha em matriz. Eu vou começar pela matriz, depois nós fazemos as atividades do livro. Vamos lá. Número 1. A Constituição de 1946. Tá? A Constituição de 1946 marcou o retorno da democracia à sociedade brasileira. Cite as características dessa Constituição quanto aos seguintes tópicos. Olha, está na página 174 a Constituição. Quanto a liberdades e garantias individuais, trabalho, educação e voto. Página 146. Número 2. Nas sentenças a seguir, marque com a letra D características do governo Dutra e com a letra V as características do segundo governo de Getúlio Vargas. Propôs uma modernização econômica com um crescimento industrial de caráter nacionalista. Foi Dutra ou foi Vargas? Durante o seu governo, o mundo se viu dividido pela Guerra Fria. O Brasil alinhou-se com os Estados Unidos, rompeu relações diplomáticas com a União Soviética, fechou o PCB e cassou os mandatos de seus parlamentares. Foi Dutra ou Vargas? Criou o Banco do Brasil de Desenvolvimento Econômico, BNDE. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Sugeriu a criação da Eletrobras e criou a Petrobras. Foi Dutra ou foi Vargas? Em relação à economia, em um primeiro momento, o governo liberou as importações. Essa decisão foi um desastre, pois a importação desenfreada acabou com as reservas de moedas estrangeiras acumuladas durante a Segunda Guerra Mundial. Isso foi Dutra
ou foi Vargas? Número 3. Explique por que as medidas a seguir anunciadas por Jango, a gente acabou de falar sobre Jango, desagradaram os membros das camadas mais conservadoras da sociedade. Reforma agrária e extensão do direito de voto a analfabetos e a soldados, cabos e sargentos das Forças Armadas. Porque essas duas propostas desagradariam os membros das camadas mais conservadoras. Será por quê, hein? Número 4. Eu tenho aí o anúncio de uma máquina de lavar roupas. E na imagem está assim, Bossa Nova. O governo do presidente Juscelino Kubitschek, que é o presidente chamado Bossa Nova, costuma ser lembrado como dos anos dourados. Juscelino tinha como slogan de sua campanha 50 anos em 5. E já em seu governo elaborou o plano de metas para concretizá-lo. Explique o slogan de Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5. B. Descreva o plano de metas de Juscelino Kubitschek. E C. De que forma a propaganda da máquina de lavar roupas se relaciona com o governo de Juscelino? O que tem a ver a propaganda da máquina de lavar roupas com o governo de Juscelino? Vamos para a página 187 fazer os nossos exercícios. 187. Número 10. Por que o governo de Jânio Quadros é considerado ambíguo? Ambíguo é um governo que tende para os dois lados, ou entra em contradição. Por quê? 11. Porque após a renúncia de Jânio Quadros, instalou-se o parlamentarismo no Brasil. 13. O que foi o plano trienal? 12. O que foi o plano trienal? 13. Quais eram os objetivos do governo ao propor as reformas de base? De que maneira essas reformas desencadearam uma crise política no Brasil? O que essas reformas de base vão desencadear uma crise política no Brasil? 14. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade era a favor do governo de Jango ou contra ele? Justifique sua resposta. Página 190. Classifique as afirmativas a seguir em verdadeiras ou falsas. Bem, como eu costumo fazer, eu só vou ler os verdadeiros ou falsos na hora da correção, tá bom? Façam aí essa verdadeira ou falsa. Número 2. Leia um trecho do diário de Carolina Maria de Jesus, catadora de papel e moradora da favela do Canindé, na capital paulista, e especifique o problema econômico do Brasil na década de 50, citado pela escritora. Já vão lendo e pensando no problema econômico. Aniversário da minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo. Lavei e remendei para ela calçar.
Então você vai dizer qual o problema econômico do Brasil nessa década. Número 3. Assinale JK, que fala nas alternativas que falam sobre Juscelino Kubitschek, e JG nas relacionadas ao governo João Goulart. E aí? Mesmo esquema, na hora da correção. Nossa, está tão difícil isso. Essa primeira aqui, qual será? Na hora da correção, vou estar lendo para vocês. Com vocês. Número 4. Leia o texto abaixo para responder as questões. Num período relativamente curto, de 1950 ao final da década dos 70, tínhamos sido capazes de construir uma economia moderna, incorporando os padrões de produção e de consumo próprios aos países desenvolvidos. Dispunhamos também de todas as maravilhas eletrodomésticas: o ferro elétrico, que substituiu o ferro a carvão, o fogão a gás de botijão, a máquina de lavar roupas, o aparelho de som, o disco de acetato, o disco de vinil, o LP 12 polegadas, a fita, a TV preto e branco, o videocassete, o ar-condicionado. Letra A. Que política dos governos estudados neste capítulo favoreceram a situação descrita no texto e por quê? Letra B. Em sua opinião, o crescimento da oferta de bens de consumo e a implantação de novas tecnologias são indicadores de desenvolvimento econômico? Justifique com exemplos. Bom, continuando aí, nós temos o aluno cidadão, que eu não costumo nem fazer com vocês, mas hoje veio uma charge muito interessante que eu quero que vocês façam. Vamos lá. Uma das mais influentes novidades tecnológicas que chegaram ao Brasil no início da década de 50 foi a televisão. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2017, a televisão estava mais presente nos domicílios brasileiros do que o sistema de tratamento de esgoto. Tinha casa que não tinha esgoto, mas tinha televisão. Considerando esses dados e a tirinha apresentada a seguir, responda as questões e compartilhe as respostas com os colegas para a realização de um debate. Bom, aqui está pedindo para compartilhar a resposta com os colegas. Não vai rolar. Sabemos disso, né? Mas, quando tivermos a oportunidade de estarmos juntos, no Zoom, alguma coisa, a gente vai conversar sobre esse questionamento, tá? Na próxima aula que nós tivermos do Zoom, depois desse vídeo, nós conversamos sobre isso. Pode deixar que eu não vou esquecer, tá? Nós vamos falar sobre isso. Aí tem aqui. Aqui você está assistindo? Sei lá. Quem é o apresentador? Sei lá. Qual é o enredo? Estou vendo televisão. Pare de me fazer pensar. Aí vem letra A. Como você explica o fato de existirem mais domicílios brasileiros com televisão do que ligados à rede de tratamento de esgoto? Letra B. Em sua opinião, a televisão ocupa muito tempo na vida das pessoas? De que modo isso pode afetar o convívio social? Gente, você pode falar para mim assim: professora, hoje eu uso muito mais a internet do que a televisão. Ok. Só que não vamos pensar na televisão como Rede Globo, como Record, nada disso. Vamos pensar na televisão como aquele entretenimento que fica ali na parede da nossa casa e que a gente já entra, mesmo se for para colocar na Netflix, nós já entramos ligando. É nessa televisão que eu quero que você pense, tá?
Nem que seja pra mim ficar na Netflix vendo séries, mas eu já entro ligando a televisão. É essa televisão que eu quero que você pensa. Senão você vai falar, eu não assisto Rede Globo, eu não assisto Record, eu não vejo jornal. Ok, mas nesses sites de filmes vocês acessam. A televisão é melhor, porque é maior. Então, sobre essas mídias que você vai falar aí, no que isso pode afetar o convívio social. Tá bom? Vamos então conferir as respostas? Bem, da folhinha no número 1, eu perguntei liberdades e garantias individuais. Características da Constituição de 1946. Aí vem liberdade religiosa e de expressão e igualdade de todos perante a lei. Na letra B, no trabalho, direito de greve, proibição do trabalho noturno para menores de 18 anos e instituição de salário mínimo. Letra C, educação, ensino primário obrigatório e gratuito para todos e ensino posterior ao primário gratuito, se provada a necessidade. D, o voto, obrigatoriedade do voto para maiores de 18 anos e proibição do voto aos analfabetos. No número 2, eu pedi para marcar D para Dutra e V para Vargas. Ficou assim. Propôs uma modernização, Vargas. Econômica, Vargas. Durante seu governo, o mundo se viu dividido pela Guerra Fria, Dutra. Criou o Banco Nacional, Vargas. E em relação à economia, em um primeiro momento o governo liberou as importações, depois regressou, né? Dutra. Tá bom? Número 3. Explique por que as medidas a seguir desagradaram os membros das camadas mais conservadoras. Reforma agrária. A reforma agrária buscava garantir o acesso de milhões de trabalhadores rurais à terra. E isso não vai agradar os mais ricos, tá? Desapropriando os declarados de necessidade pública ou de interesse social, com prévia indenização em dinheiro aos proprietários. Porém, os latifundiários não queriam que suas terras fossem analisadas para ver se eram produtivas para possível desapropriação, né? Ninguém queria. Então, isso não era legal. Reforma agrária. Extensão do direito de voto. A ampliação do direito de voto permitia que mais pessoas exigissem políticos ligados à esquerda ou contrários da direita, como no caso dos militares à época. Vocês estão entendendo? Se eu boto mais pessoas, tipo analfabetas, pessoas mais humildes, para votar, a probabilidade de eu ter gente que luta pelas causas sociais no governo é muito maior. E eles não queriam isso. No número 4, eu pedi para observar o anúncio. O anúncio está aqui, lindamente. Essa linda jovem, com sua máquina de lavar, uma inovação da época. Aí na letra A, eu pedi para explicar o slogan de Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5, tá? Significava que ele pretendia modernizar o país rapidamente. Para isso, imaginava contar com recursos públicos e com capitais privados, nacionais e estrangeiros. Na letra B, descreva o plano de metas. O plano de metas era um programa que visava investir em setores fundamentais para o desenvolvimento do país. A energia, o transporte, a alimentação, a indústria de base e a educação. Priorizou-se, assim, o incremento tanto nas indústrias de base como nas de bens de consumo. Para isso,
era necessário aumentar a exploração de fontes de energia, além de construir rodovias e ferrovias, entre outros investimentos. E de que forma a propaganda da máquina de lavar roupa se relaciona com o governo de Juscelino? A classe média urbana vivia em clima de grande otimismo, marcado especialmente pelo acesso a bens de consumo que transformaram seu estilo de vida. Gente, ter uma máquina de lavar em casa era uma inovação. Gente, isso aqui eu tô falando de 1955, 54, 55, né? Mas eu lembro da minha infância, quando se tinha uma máquina de lavar em casa, né? Era algo impressionante. Você imagina em 1954 alguém com uma máquina de lavar. Eu nasci em 1977. Ah, gente, já entreguei minha idade, não tem problema não. Mas em 1954, você imagina alguém com uma máquina de lavar, era a cara da riqueza. Certo? Vou tirar minha carinha daqui para vocês poderem conferir as respostas aí, tá? Quem não conferiu. Página 187, porque o governo de Jânio Quadros é considerado ambíguo, porque no plano econômico ele teve caráter liberal, mas nas relações exteriores retomou relações diplomáticas com a China e a União Soviética, que era do bloco socialista. Por isso que ele estava jogando dos dois lados, que eu falei. Porque após a renúncia, Jânio Quadros instalou-se o parlamentarismo no Brasil, porque militares e políticos queriam impedir a posse de seu vice, João Goulart, temeroso de que ele implantasse o comunismo no Brasil, em razão de seu histórico com Vargas e de sua relação com a classe trabalhadora. Para resolver as tensões, foi instaurado o parlamentarismo no Brasil. Jango tomou posse como presidente, mas com poderes limitados. O que foi o Plano Trienal? Foi um plano econômico lançado no governo de João Goulart. Foi um plano econômico lançado no governo de João Goulart no início de 1963, que continha diretrizes para alcançar a redução da inflação, a manutenção do crescimento econômico, o refinanciamento da dívida externa, entre outras metas. Quais eram os objetivos do governo ao propor as reformas de base? O governo pretendia diminuir as desigualdades econômicas e sociais no Brasil por meio de amplas transformações na educação, no setor trabalhista e na política de divisão e distribuição de terras, além de prever outros direitos às camadas populares, pelo amplo caráter social das reformas, integrantes dos setores mais conservadores da sociedade brasileira, receosos de perder seus privilégios, colocaram-se contra as possíveis mudanças. 14. A Marcha para a Família com Deus era a favor ou contra? Era contra. A marcha foi organizada pelos setores conservadores, como empresários, a grande imprensa, militares e membros da classe média urbana, que acusavam Jango de ser comunista. Vamos lá, verdadeiro ou falso? A Constituição de 46 estabeleceu a proibição das organizações sindicais e o fim do direito de greve. É falso. Falso. Letra B. Getúlio Vargas retomou o poder em 1951 por meio de eleições indiretas. Hein? Falso.
Letra C. O plano de metas do governo JK propiciou o crescimento industrial, mas não alterou a situação de desigualdade social e a pobreza, principalmente nas áreas rurais. Isso é verdadeiro. Letra D. A situação política que levaria à crise do segundo governo de Vargas relacionava-se à oposição popular à criação da Petrobras em 1953? Falso. Jango propôs as reformas de base para consolidar o modelo de substituição de importações, desenvolvendo a economia nacional e dinamizando a distribuição de terras, mas não conseguiu implementá-las. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro, né? Número 2, eu pedi para ler o trecho de uma mulher e você ia dizer o problema econômico do Brasil na década de 50. A inflação e o consequente baixo poder aquisitivo gerado pelo aumento de preços, provocando a piora nas condições de vida da população mais pobre. Número 3, JK ou JG, que é Juscelino Kubitschek ou João Goulart. No programa governamental foi utilizado o lema 50 anos em 5. Quem foi? JK, Juscelino Kubitschek. B. Após um plebiscito, o presidencialismo foi definido como sistema político do Brasil? João Goulart. Plano trienal previa o controle dos salários e a implantação de uma reforma tributária. Plano trienal, JG, João Goulart. Foi criada a Sudene e elaborado o plano de metas, JK. Número 4, eu pedi para ler o texto e a gente ia responder que políticas dos governos estudados nesse capítulo favoreceram a situação descrita. As políticas de participação do Estado no investimento e no desenvolvimento industrial foram iniciadas por Getúlio Vargas, com as indústrias de base, a Petrobras e a Eletrobras, e continuaram no governo JK. No governo JK, a existência de infraestrutura industrial e a abertura ao capital estrangeiro favoreceram empresas transnacionais, especialmente do setor automobilístico, que eu falei da Volkswagen para vocês. E em sua opinião, aí é a opinião de vocês, mas a gente espera que vocês digam que o aumento da oferta de bens de consumo é um sinal de que a economia se desenvolve e cresce em números absolutos. No entanto, nem sempre o crescimento da economia é sinônimo de desenvolvimento econômico. Em muitos casos, a renda se concentra nas mãos de poucas pessoas, sem beneficiar a maioria da população. Com a abertura econômica e os investimentos na construção civil promovidos durante o governo JK, a economia brasileira cresceu, mas os problemas relacionados à educação e à alimentação permaneceram graves. Quer dizer, a economia pode crescer e mesmo assim, né, continuar com alguns problemas. Aqui era para ver, né, fazer um pensamento, né, sobre a situação. Como você explica o fato de existirem mais domicílios brasileiros com a televisão? Esses dados demonstram que a televisão se transformou em um produto de primeira necessidade capaz de criar relações de dependência. Muitas famílias vivem precariamente sem sistema de esgoto, mas não conseguem dispensar o aparelho de TV. Gente, se uma pessoa vai casar, ela pensa logo que preciso de uma televisão. Não se casa, se casa assim um fogão.
Mas sem uma televisão, não. Em sua opinião, a televisão ocupa muito tempo? Isso é pessoal, mas nos últimos anos, ah lá, ó, viu? A TV vem sendo substituída pela internet, o que trouxe muitas vantagens, como a democratização da informação e a rapidez da comunicação. Democratização da informação é que você se vê informado do que você quer. Se eu não quero ver um jornal, eu não vejo, vou ver outra coisa. No entanto, alguns aspectos negativos associados à televisão também podem ser associados à internet. As redes sociais, por exemplo, podem afastar as pessoas em vez de aproximá-las, se estas passarem a priorizar a vida virtual em detrimento da real. É claro que quando eles fizeram esse livro, eles não pensavam nessa pandemia, né? Hoje, a tecnologia tem até nos aproximado em alguns momentos, não é? Porque é o momento que a gente fala com algumas pessoas. Tem algumas pessoas, essa semana mesmo eu vi uma tia minha, que eu falo com ela todos os dias, mas desde o início da pandemia eu ainda não tinha encontrado com ela. Mas eu falo com ela todos os dias. Você está entendendo? Então, a internet tem suprido um pouco dessa nossa necessidade, né, hoje em dia. Mas ela pode afastar as pessoas, sim. Tá bom? Amores, por hoje é só isso. Estão aí todos os exercícios, tá? Ó. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima semana.